Fala galera do nono ano, saudades, espero que estejam todos bem, todos em casa, se cuidando dos familiares. Hoje nós vamos falar sobre crise de 29, uma crise que fez com que os Estados Unidos quebrasse, e isso teve uma interferência em todo mundo, inclusive no Brasil. A gente estudou que durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam ganhando muito dinheiro porque ele estava vendendo armamento, produtos de necessidade, alimentação para os países participantes da guerra, né? Ele era um grande parceiro comercial da Primeira Guerra Mundial. Em 1917 ele entrou na guerra, ajudou na finalização da guerra, mas saiu praticamente ileso. Seu território não teve nenhum ataque. Então os Estados Unidos ele vai ser um país importantíssimo na questão dos empréstimos para a recuperação da Europa. Então os Estados Unidos vão emprestar muito dinheiro para os países europeus se recuperarem. Com isso, os Estados Unidos ele se torna um dos países, um dos maiores credores do mundo, mas também um dos países mais ricos do mundo. E isso acaba fazendo com que os Estados Unidos tenham um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento em alguns setores como energia e transporte, ou seja, um grande desenvolvimento econômico. Isso também contribui para a queda das taxas de desemprego e inflação, né? A classe média ela fica mais estruturada. E ela começa a ter acesso aos carros, a telefones, geladeiras, bens que só pertenciam aos ricos, né? Você vai ter o aumento do consumo que aumenta a produtividade. Você vai ter também ali o avanço do marketing nos Estados Unidos. Só que, embora uma política econômica muito liberal, a política interna ali bem rígida. É um período onde você vai ter a lei seca nos Estados Unidos, o que vai contribuir para o mercado ilegal, né? Para o mercado ilegal de bebidas. Você vai ter a dureza com os imigrantes que chegavam nos Estados Unidos, grupos racistas crescendo, que não perseguiam só negros, mas também feministas, socialistas, uma grande perseguição, né? Esse avanço econômico todo que a gente está falando em números, socialmente, ele aumenta a desigualdade social. Você vai ter uma concentração de renda na classe média e rica, e os pobres sem acesso a tudo isso que a gente vem falando. Salários dos trabalhadores baixíssimos, né? E a Bolsa de Valores ela também vai estar nesse meio, porque você vai ter um livre mercado, livre até demais, sem o controle, sem a fiscalização estatal. Então o que acontece na Bolsa de Valores? Nesse período de otimismo econômico, as ações elas estão num fluxo de crescente. Então a compra e venda de ação ela tá bombando. E sem a fiscalização você vai ter empresas fantasmas, empresas corruptas, laranjas se colocando nesse fluxo de otimismo, né? Onde dinheiros eram investidos nessas empresas, porque elas estão naquele fluxo das ações subindo. E meu amigo, a Europa se recupera, os produtos eles encalham, gera desemprego, diminui o consumo. Olha os problemas acontecendo. Pessoas milionárias acordam no dia seguinte sem nada porque a bolsa quebrou. Vários milhões investidos em empresas que não existiam. Os Estados Unidos ele entra num caos. Não é exagero quando o teu livro cita que num dia
milionários estadunidenses dormem milionários e acordam sem nada. Não é exagero, né? O preço como você tem menor consumo, a colheita no campo ela apodrece. Isso faz com que o preço do alimento suba. Isso gera uma crise de fome gigantesca. Você vai ter mais de 5.000 bancos falindo. A produção industrial do país ela cai 50%. Você vai ter o PIB diminuindo 1/3. Você vai ter 25% da população desempregada. Em alguns locais você conseguia achar o índice de 50% e 80%, né? Essa é a Grande Depressão. Você vai ter fábricas parando. Por exemplo, a empresa Ford, ela vendeu seus automóveis novos como sucata para ferro velho, para conseguir algum dinheiro, né? É uma grande crise que acontece no econômica nos Estados Unidos. E aí vem as eleições presidenciais com o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, que ele vai criar o New Deal. O New Deal, ele é uma intervenção estatal na economia. Então, qual era o grande objetivo dessa intervenção? Era recuperar a economia e acabar o desemprego. Isso a partir de 1933. Então você vai ter um forte auxílio social, você vai ter muitas obras públicas, porque essas obras públicas vão gerando emprego, é o Estado criando emprego. Você vai ter a redução das jornadas de trabalho, para que você possa dividir o trabalho em turnos e nisso gerar mais empregos. Você vai ter o estabelecimento do salário mínimo, né? O Roosevelt ele vai emprestar dinheiro a fazendeiros que perderam suas terras hipotecadas, né? E que eles pudessem pagar a longas e suaves prestações, mas que voltassem a produzir os alimentos. Você vai ter a proibição do trabalho infantil. Você vai ter, a partir de 35, programas de assistência social para amparar trabalhadores que estivessem doentes. Bolsa-desemprego, né, como se fosse um auxílio-desemprego. A aposentadoria. Isso tudo para tentar controlar a economia, né? Você vai ter os impostos em cima de fortunas privadas, né? E em 38, de forma legislativa, você vai ter ali a legislação garantindo o salário mínimo e limite de jornada de trabalho. Nem todos os setores estadunidenses receberam bem, né, o plano. Os grandes capitalistas empresários não gostaram, né, mas Roosevelt ele consegue implementar o New Deal, né? Esses grandes empresários acusavam Roosevelt de estar tentando fazer algo próximo da Revolução Russa, que você já estudou, entendeu? Foram algumas acusações em cima do Roosevelt, mas Roosevelt de fato recupera os Estados Unidos para a partir daí os Estados Unidos se consolidar como uma grande potência. E como isso afeta o Brasil? Os Estados Unidos ele era o maior comprador de café do Brasil. E a gente sabe o quanto o Brasil ele era dependente do café. Então você tem o Brasil queimando as sacas de café encalhadas e pagando para os fazendeiros o valor para tentar manter o preço do café, não fazer com que os fazendeiros falissem,
Então você também vai ter uma intervenção forte de uma política de proteção ao café no Brasil. Bom, espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, estamos disponíveis aí para qualquer necessidade. Nos procurem e vamos juntos. E em breve estaremos juntos de verdade aí, se tudo der certo. Vamos em frente.